galerinha! Hoje é segunda-feira, dia do nosso encontro especial para conversarmos e aprendermos a ser melhores com os ensinamentos de Jesus, a nossa aulinha de evangelização. Eu espero que vocês estejam bem e animados, como eu estou, para a aula de hoje. Então, agora eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, respirarmos profundamente, para fazermos a nossa prece de abertura da aula de hoje. Vamos pedindo a Deus, o nosso Pai, agradecendo pela oportunidade dessa vida, e a Jesus, o nosso mestre e irmão querido, agradecendo por todas as lições tão importantes de bem viver que ele nos deixou. Pedimos a esse mestre que nesse momento ilumine o nosso coração e a nossa consciência, para que possamos aprender nessa aula mais um pouquinho das suas lições de amor. Que assim seja. Nas 2 semanas anteriores, vocês aprenderam com a Silviane e com a Leila o que são parábolas e por que e como Jesus usava essas historinhas que à primeira vista parecem tão simples, mas que quando estudamos de perto são sempre tão cheias de significado para ensinar as suas lições. Muito bem, hoje nós vamos continuar aprendendo a oração dominical, o nosso querido Pai Nosso. Vamos estudar a 6ª frase dessa superpoderosa oração, que é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Gente, é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Mas vamos começar pelo começo. Perdoai as nossas ofensas. O que são ofensas mesmo? Bem, ofensas são como agressões, só que não agressões físicas como tapas e pontapés. Ofensas são quando nós agredimos ou somos agredidos com palavras ou atitudes. Por exemplo, na nossa vida escolar, todos nós sabemos o que significa bullying, não é? Então, zoar o coleguinha é uma coisa que muitas vezes a gente é convidado a fazer. E que na hora pode até parecer divertido, só uma brincadeirinha. Mas que quando acontece com a gente, quando a gente é zoado, nós sabemos como dói, não é mesmo? E essa dor que a ofensa nos causa, ela pode ter 2 resultados. Ou a gente fica muito triste, muito magoado, angustiado mesmo, ou então dá uma raiva danada. E se nós não nos livrarmos logo dessa raiva, ela pode se transformar em rancor, que é um sentimento muito forte, muito ruim, que nos faz mal e que é bem difícil mesmo de nos livrar. E foi para nos ensinar a lidar com esses sentimentos ruins que Jesus nos deu essa fórmula infalível: perdoar. Ih, Mônica, mas perdoar não é fácil não, é muito difícil. E eu respondo para vocês: tem razão, é muito difícil mesmo. Mas com treino e confiança em Deus, dá para fazer sim. E o que é melhor, funciona, resolve e é infalível, porque afinal é receita de Jesus.
e Ele mesmo nos mostrou que dá para fazer. Vocês se lembram da história de Jesus? Quando, no final da sua vida aqui na Terra, Jesus foi morto como os criminosos daquela época, pregado numa cruz, sendo que ele não era um criminoso e que só tinha feito e ensinado o bem durante toda a sua vida. Mesmo assim, as suas últimas palavras antes de morrer foram para nos ensinar o perdão. Ele olhou para o céu e disse para Deus: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É claro que ele só conseguiu praticar um perdão desse tamanho porque, afinal, ele é Jesus, o espírito mais evoluído que já passou aqui pela Terra. Mas nós, que somos ainda tão pequenininhos, espiritualmente falando, ainda tão cheios de imperfeições, podemos sim começar a perdoar por perdões também pequenininhos, procurando não deixar que pequenas ofensas nos chateiem, por exemplo. Vocês se lembram das nossas primeiras aulas, quando nós falamos que as sementinhas de Deus estão lá no fundo da nossa consciência? Então, o perdão é uma delas. Ela já está lá. Nós só precisamos regá-la e fazê-la crescer. Como nós fazemos isso? Boa pergunta. Bem, um dos jeitos que Jesus nos ensinou é nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, por exemplo, como no caso do bullying, antes de aceitar o convite para zoar o nosso coleguinha, nós precisamos nos perguntar: será que se essa brincadeira fosse comigo, eu ia gostar? Se a resposta for não, então nós não vamos fazer isso com o outro. Outro jeito é dando sempre para o nosso ofensor, aquele que nos ofendeu, uma segunda chance. Porque ele podia estar num dia ruim e nos ofendeu sem pensar, por exemplo. Como acontece muitas vezes conosco, não é mesmo? Ou se isso ainda parece muito difícil para vocês, podemos também começar apenas não desejando nos vingar, devolvendo a ofensa. Essa é também uma boa forma de começar a praticar o perdão. O importante é nos lembrarmos sempre que só o perdão nos liberta dos sentimentos ruins, que envenenam a nossa alma quando nós nos sentimos ofendidos. Que devemos nos esforçar para perdoar o mais depressa possível, porque quanto mais demoramos, mais os sentimentos negativos crescem dentro de nós, prejudicando a nós mesmos. E que nós também vamos precisar muitas vezes de perdão, porque também não somos perfeitos e ainda cometeremos muitas faltas e ofensas. Por isso, Jesus nos ensina a pedir no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, vamos sempre praticar o perdão, procurando compreender e aceitar as imperfeições dos outros, porque sabemos que nós também vamos precisar muitas vezes do perdão para nós mesmos. Sabem, Jesus ainda explicou de uma forma melhor. Conta Mateus, um dos apóstolos de Jesus que escreveu o seu evangelho, que certo dia Pedro,
que era um dos apóstolos mais velhos de Jesus, perguntou ao mestre: Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu para Pedro: Não digo que deverás perdoar teu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Caramba! Já fizeram essa conta? Depois nós vamos treinar essas continhas nas atividades de hoje, tá bom? Mas a verdade é que com isso, Jesus quis dizer a Pedro que nós, e nos ensinar também, né? Que nós devemos perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. Porque nós também vamos precisar constantemente de perdão. E tudo bem, é assim mesmo, porque esse é o jeito que nós aprendemos e que vamos evoluindo. Bem, esse é um assunto tão importante que nós vamos continuar falando dele, sobre ele, na aula da semana que vem. Por hoje, nós já temos bastante coisa para pensar e para colocar em prática. Então, hoje vocês vão receber uma historinha que tem um final surpreendente e que mostra direitinho como o perdão pode nos fazer muito bem. Vocês vão receber também 2 folhinhas de atividades para imprimir e ajudar a fixar as lições de hoje. Convidem a sua família para ler e discutir a história e divirtam-se com as atividades. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e desejo a todos uma ótima semana. Que possamos praticar bastante os ensinamentos de Jesus. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima.